Olá pessoal, boa tarde. Eu estava tentando gravar esse vídeo e não estava conseguindo, né? No aplicativo, minha internet está um pouquinho, né, me dando trabalho. Mas a gente não desiste, né? A gente vai até o fim. Boa tarde para vocês que estão entrando aí. Eu coloquei um título aí, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre branding. Vou falar para vocês como vai ser essa semana. O que me fez falar sobre brand para vocês essa semana? Devido a muitas perguntas que vocês fizeram, até mesmo nas caixinhas de perguntas, eu resolvi falar sobre algo que vai esclarecer para você a questão de você aparecer aí nas redes sociais. Então, fica aí que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu espero que a internet não esteja falhando para vocês. Eu já tentei aqui umas 2 vezes. Quem tá aí pode me dizer se tá me ouvindo bem, se tá visualizando bem, né? Então, uma das maiores questões de vocês é: eu tenho vergonha de aparecer. Gente, olha só, vou contar uma história aqui pra vocês. Eu tinha muita vergonha de aparecer. Eu não sei se é timidez, eu acho que não era timidez, era porque realmente vergonha de aparecer, né? Tem que superar isso. E ao longo dos anos, eu superei, que eu olhei pra isso e falei assim, preciso superar, né? Deixa eu só aqui, tá falhando. Deixa eu aumentar aqui. Eu tive que encarar isso, né? Eu falo pra vocês que a timidez é algo que ela não vai embora assim, ou a vergonha de falar. Às vezes você não é tímido, mas você tem vergonha de falar em público, você tem vergonha de aparecer por algum motivo, né? Então, o que acontece? A gente precisa se posicionar como tudo na vida, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo da criança, porque a criança, o que acontece? Os estímulos do seu corpo, quando ela nasce ali, que ela começa a engatinhar, a andar, é todo um processo para ela. Ela já não simplesmente nasce, anda ou fala. Não, existem uns processos que ela precisa vencer. Então, as primeiras, vamos dizer assim, as vitórias nossas, né? Como seres humanos ali, é vencer aí essas etapas naturais, né? Da nossa vida. E ao decorrer dos anos, a gente vem construindo uma história. E nessa história tem muitas experiências. O que isso tem a ver com branding? Tem tudo a ver com branding. Eu fiz um post hoje falando sobre isso. E lá fala, né, o que é brand, o que significa a palavra brand, que é a gestão da marca, né? E o que essa marca tem a ver, o que tem a ver comigo, o que é isso, né? Às vezes a gente lê muito sobre o assunto ou não busca o assunto porque a gente não tem um norte, né? Se o problema é você talvez perder ou vencer essa vergonha, né, de aparecer, para que você possa expor aí algo para ajudar alguém, né, dentro daquilo que você sabe, daquilo que você conhece. Como eu citei aqui, as experiências, nossas experiências, elas ajudam muito as pessoas, né? Eu tinha muito para ajudar as pessoas, só que alguns anos atrás eu era travada, eu não sabe, ficava dias após dias, ano entrando, ano saindo e realmente com poucos resultados. Então, o que nós precisamos? Entender e observar aquilo que a gente já tem, a bagagem que a gente já tem. Nós temos uma bagagem já aqui, né, de experiências, de coisas. O que é que eu posso ajudar alguém, né? O que é que eu posso acrescentar na vida daquela pessoa? É uma experiência que você venceu,
né? Eu ouvi dizer esses dias vi um post, né, de uma pessoa, do Júnior Neves, ele falando sobre brand, né? Ele também fala muito sobre brand. Então, ele citou algo bem interessante, que era o quê? O brand é aquela cicatriz que você tem, que você olha para ela, você lembra da história, você fala, isso aqui foi uma queda de bicicleta, eu tinha lá uns 12 anos, e aconteceu assim, assado, e você começa a dizer os detalhes, então aquilo te marcou. Te marcou porque machucou, te marcou ainda principalmente porque você superou aquela fase. Então, a gente precisa ver esse conjunto de, de experiências e começar a pensar em que eu posso ajudar alguém, né? Essas experiências a gente chama de aprendizado não formal, né? Você não foi formado para aprender as suas experiências aí da sua história com a sua família, né? Então nós chegamos na fase adulta com uma bagagem. E muitas coisas dessa bagagem a gente não superou ainda. É isso que a gente precisa também se atentar. Às vezes o medo de falar, o medo de aparecer, tá ligado a algo que você não superou. Às vezes você não superou um trauma de infância. Né? O que eu posso ajudar? Às vezes você superou tanta coisa, mas uma coisa que você não superou te impede de você aparecer. É o quê? Talvez um trauma. Só para vocês saberem uma outra coisa. Eu tinha um trauma que para muita gente é ridículo, mas para mim era um trauma. Eu falar de... eu falar que eu não conseguia andar de bicicleta, né? E por que eu não conseguia andar de bicicleta? Porque eu sofri uma queda, eu tinha 12 anos. Eu tenho até uma cicatriz no meu joelho. Eu sofri uma queda, eu tinha 12 anos, então aquilo me marcou e me travou. E quando eu fui começar a superar essa questão de aparecer, de me mostrar, de mostrar um pouco do que eu sei para as pessoas, o que acontece? Eu voltei, sabe? Lembrei dessa cena. Então, às vezes, quando a gente decide, né, superar uma coisa, porque eu tenho certeza que cada um de vocês tem aí uma história de experiência, uma experiência superada, né? Algo que você pode ajudar alguém. Então, eu vou falar um pouquinho da questão da história e da experiência hoje. E a gente vai decorrendo aí durante os dias sobre identidade, aprendizado, conexão. Que é o que que é que você precisa entender. Eu tenho certeza que você quer falar alguma coisa, você quer dar um bom dia para as pessoas, né, nos stories. Eu vou ligar minha câmera aqui. Olha só, eu tô com filtro, eu tô maquiada, de verdade. Tô com filtro, graças a Deus por esses filtros, né? E, assim, não se preocupa, tem filtro aí para todos os gostos. Só procurar, salva aí, né? E eu vou até colocar um videozinho sobre isso. Mas, falando desse nosso aprendizado não formal, né? A gente não... É algo que a gente aprendeu com as circunstâncias. Você tem algo para falar. Às vezes você tem uma mensagem para falar que superou aí uma questão da fala, né? Que você, às vezes, tinha um probleminha na fala, de gagueira, ou você atrapalhava com as palavras. Às vezes eu atrapalho com as palavras e isso me incomodava muito falar em público, né? Mas às vezes é uma característica sua que você vai superando aí, né, aos poucos, conforme o passar do tempo. Nunca diga o seguinte: o tempo sara tudo. Mentira. Gente, isso é uma mentira. O tempo não sara. O que sara? O tempo, ele age assim, dessa forma. Você decide sarar. E lógico, quando a gente decide sarar, não é assim, hoje. Hoje eu decido sarar. Aí hoje você sarou, acabou tudo. Não.
Você vai precisar de uma semana, talvez um mês, né? Talvez um pouco mais de tempo para aquilo, você reter aquilo que você decidiu fazer. Então, tudo parte da sua decisão, né? Decisão, você quer mesmo aparecer, quer mesmo mostrar o que você tem, as suas experiências, né? A sua história, de alguma forma, seja contando, seja cantando, seja escrevendo um livro, né? Ou seja, mostrando aquilo que você trabalha. Às vezes você trabalha de algo que sempre fez parte da sua história. Por exemplo, tem gente que faz crochê porque a avó fazia, a mãe fazia e hoje ela faz e vai bem, e vende bem. Isso é uma história, né? O brand está ligado à sua história, às suas experiências também. E é o ponto eu diria, né? Que é isso, parte desse ponto todos os outros. O brand é uma ferramenta de marketing, é uma ferramenta que você usa para o marketing depois que você já entende o que é a sua história, o que é a sua, né, suas experiências, que entende aquilo que você vai passar para outra pessoa de valor, gerar valor na vida de alguém através do que você faz, através do que você tem aí, o que você fala. E mesmo aquela pessoa que é empreendedora, né, ela tem algo ali. Existe uma história por trás daquela empresa, existe uma história por trás daquilo que eu vendo, né? Não é algo assim, comecei a vender batom e agora tô bem. Mas cadê a história? Tem uma história. Por que eu tô falando de história com você, experiência? Conexão. As pessoas conectam com o que você faz, porque você faz. As pessoas não conectam, eu faço amigurumi, né? Que é aqueles bichinhos de crochê. Tem vários, tem floração, tem bichinhos animais, tem plantinhas, eles fazem, quem faz amigurumi, né? Tem. Mas o que tem aí por trás, né? Que história que eu tenho? Como eu comecei? Comecei. Não, minha avó nunca fez isso, minha mãe nunca fez, mas quando eu vi, eu me apaixonei. Sarou até alguma coisa em você, porque se você não sabe, ou se você ouviu e ignora, uma atividade feita paralela ao seu trabalho é importante, sim. É algo que te relaxa, né? Por exemplo, eu tô citando o crochê aqui, mas tem a pintura, tem vários, tem prego, terapia, né? Tem pessoas que trabalham nisso aí, tem pessoas que trabalham, às vezes, só para falar, às vezes falando só, influenciando pessoas com a história dela. Tem pessoas que trabalham fazendo artesanato, fazendo doces, né? Isso trabalho e às vezes as pessoas nem consideram trabalho, elas consideram uma paixão porque elas amam fazer aquilo. Né? Então, qual é a sua história? O que você tem? É importante que você comece a pensar sobre isso. Qual é a sua história? Que experiências você tem? Às vezes o mundo está tão acelerado, que a gente às vezes não para pensar que experiências a gente tem. Não, deixa a vida me levar, né? Mas não é bem assim. É importante que você se conecte à sua história. Né? Essa semana eu quero falar um pouco disso, quero que você entenda isso. Conecte a sua história. Conectando sua história. Eu só tenho lembranças ruins. Não, gente, eu tenho certeza que você tem alguma lembrança boa. Até mesmo em momentos ruins, aquilo que você superou, né? Foi bom. Superar é ótimo. Superar é maravilhoso. Né? Você lutou por aquilo, aí você supera. Você, às vezes, está lutando contra uma depressão, você está lutando aí contra uma doença, né? Nos nossos dias, a gente está vivendo aí dias onde os hospitais estão cheios. Mas se você está aí lutando por isso, por alguma coisa, para você superar a sua vida financeira, que realmente para todo mundo ficou difícil, né? Não impossível, ficou difícil.
Então você tem algo aí para superar, e quando você superar, por que não mostrar isso, né? Por que não mostrar aquilo que a gente tem superado, aquilo que a gente tem alcançado, né, nesses dias? Não só em dias tenebrosos, mas nos outros dias que a gente planeja e vencer e consegue superar, não é mesmo? Então, o brand, ele é a gestão da marca. E essa marca está ligado excepcionalmente, exclusivamente, intimamente à sua história. Então, sempre que você pensar em aparecer, não tenha medo. É uma decisão que você tem, né? A partir dessa decisão, o que eu fiz? Eu vou contar aqui pra vocês o que eu fiz. Tomei a decisão de aparecer. Eu fazia vídeos, N vídeos, já fiz. Nunca postei. Nenhum. Acho que eu passei 1 ano gravando vídeos e não postava. Porque falava, não, mas meu rosto tá assim. Ai, meu cabelo tá assim. Ai, eu não tô me vendo bem, sabe? Eu não tô falando direito, às vezes eu gaguejo. Então, assim, aparecer, você tem que tomar essa decisão de aparecer, né? É a pergunta mais frequente que eu tenho. Às vezes eu tô com o cliente, eu falo assim, olha, você tem que às vezes fazer um story, mostrar o seu rosto, né? Para as pessoas conhecerem quem faz esse trabalho. Quem faz esse sabonete, por exemplo, né? Quem faz esse doce, né? Quem faz esse salgadinho, às vezes quem faz esse bolo, né? Às vezes as pessoas querem saber. E por medo de aparecer, o que acontece? A pessoa, às vezes, é bonito o trabalho, é bonita a foto, porque um design bem feito, uma foto bem feita chama atenção. Mas o que conecta, né, a pessoa é você. Ah, o meu bolo é muito gostoso, mas eu não quero aparecer. Minha foto tá ótima, eu não quero aparecer. Ok. Mas a pessoa que está aí te seguindo, seu seguidor, seu cliente, às vezes seu cliente que às vezes você não faz na área da confeitaria, da culinária, né? Na área de alimentação, mas você faz algo, como eu citei, que é artesanato, crochê, coisa que você envia, você vende roupa. Mas você não quer conectar só por telefone, WhatsApp, mas isso, o que acontece? Isso traz aquela meio que dúvida, né? A pessoa compra pela qualidade, mas o que você tem que pensar é na conexão, que te conecta. Então, não consigo conectar. Vamos decidir superar isso, né? E depois de muito tempo, eu comecei a gravar e postar, né? Consegui postar e agora eu vou postando, né, gente? Eu já me sinto bem em aparecer. Mas isso partiu de uma decisão. Não foi, foi o tempo. Não, não foi o tempo. Foi uma decisão minha. E eu tenho certeza que se for uma decisão sua, vai fazendo vídeo nos stories. Nos stories você faz vídeos e não precisa. Você consegue baixá-los no seu celular para você visualizar e exclui. Na mesma hora que você terminou ali, você exclui. Então, faz vídeo no seu celular, tem outros aplicativos como o Snapchat, que é bem interessante. Tem imagens do TikTok também, né? Talvez um aplicativo de ensaio. Também você faz e exclui, você não precisa postar, só para ensaio. Começa assim, ter atitudes que você decidiu aparecer. Isso eu tô falando para pessoas que querem aparecer e estão com dificuldade, tá, gente? Às vezes você está com muita dificuldade aí, e eu tô falando para essas pessoas que falaram para mim que estão com dificuldade em aparecer, tá? Porque tem gente que realmente não... Eu tive algumas experiências com alguns clientes de social media que realmente eles não querem aparecer, né? O ano passado a gente teve também várias experiências, mas assim, é para quem quer aparecer e tem dificuldade, né? Não tô aqui forçando você, agora eu tenho que aparecer, agora eu tenho que gravar story, agora eu tenho que gravar vídeo pro IGTV, daqui a pouco eu tenho que ir pro YouTube. Só se você quiser, se você decidir, né, fazer isso. Mas se não, tudo bem.
né? Você continua, eu tô falando para pessoas que querem, né? Se você quer, decida hoje, comece seu treinamento hoje a aparecer aí nas redes sociais. Não é fácil, gente, mas não é impossível. É simples tomar uma decisão, né? É simples. Aí ali você vai conseguindo resolver ali a situação. Mas não é fácil. Você não vem falar, ah, é muito simples, é muito fácil. Não, mentira. Para muita gente é muito difícil, né? A gente olha às vezes um vídeo, a gente olha para um vídeo e fala assim, ah, essa pessoa fala tão bem, essa pessoa sorri, essa pessoa tem, nossa, as palavras dela são sem erros. Sim, mas eu tenho certeza que ela tem uma história lá atrás para ela ser assim. Foi uma aula de uma aula talvez na faculdade, foi algo da própria escola que superou, ela sempre apresentava muito bem, nunca teve medo. Pessoas que cantam na igreja, por exemplo, crianças que cantam na igreja ali, né? Elas já começam a caminhar sem esse medo de falar, né? Falam na história. Tem pessoas aqui que elas não têm medo de falar, e às vezes tem problemas com o conteúdo, né? De que falar, o que eu posto, como eu organizo isso, né? Então, eu. Só um minutinho, gente. Então, você que tem dificuldades, decida, né? Decida, você que quer aparecer. Eu sinto que queima no meu coração algo que eu quero falar para as pessoas. Sinto no meu coração que eu preciso ajudar uma pessoa nisso, nessa minha história que eu superei, às vezes numa cirurgia de um câncer. Já viu que as pessoas, elas tendem, né? Não todas, mas tem muita gente que tá ali e chama a atenção. E aquela pessoa, dia após dia, ela conta uma história de superação. Nossa, hoje eu tive quimioterapia, superei. Então você consegue superar, às vezes a pessoa consegue sorrir, pessoas que perderam membros, né, como braço, perna. Conheço pessoas que perderam, né, às vezes até a locomoção do corpo. E elas conseguem, e conseguem atrair as pessoas com isso. É importante você estar na internet gerando valor para as pessoas com a sua história. Ah, mas todo mundo fala sobre isso, né? Coisas que eu sempre recebo. Ah, não, esse conteúdo tem gente demais falando. Ou isso que eu faço, milhões de pessoas fazem isso. Milhões de pessoas estão na área da alimentação, elas já aparecem, tá bom. Ok, né? Isso aí eu vou falar um pouquinho na hora que eu estiver falando de identidade, você vai entender um pouquinho de identidade. Então, gente, é isso. Vi que algumas pessoas apareceram aqui. Boa tarde aí para quem tá chegando. Eu vou deixar essa live salva. Foi uma live assim, surpresa, porque realmente eu não consegui gravar, né, de outra forma. Vou deixar a live salva aí para vocês. Eu espero que tenha acrescentado algo aí na sua vida, né? Algo de valor aí para você decidir, né? A partir o tempo age depois da sua decisão, né? Ali, alguns dias que você decidiu fazer, como eu já falei. O tempo também age com que você... quando eu falo assim, o tempo age, não é que o tempo tá agindo, é porque você precisa daquele espaço de tempo para você resolver, né, uma superação, um problema. Então, gente, decidam. Você que quer aparecer, que sente no seu coração, né, queimar por algo que... Ninguém falou aqui. Por algo que vai ajudar uma pessoa, se mostra. Apareça, treine, né? Treine bastante nos aplicativos. Eu vou dar aqui algumas... vou colocar aqui no Rios alguns vídeos essa semana mesmo, tá? Sobre isso, vídeos pequenos que você pode fazer. Não quero mostrar ainda, então guarda aí, depois você melhora ele, vai melhorando, vai melhorando. E aí a gente vai auxiliando você aí, né? Eu vou auxiliando você aí nisso aí.
tá bom? Um beijo pra vocês, obrigado pra quem apareceu aqui e uma boa tarde, tá bom? E a gente segue falando aí sobre braid durante a semana.